E olha só, gente, notícia importante, viu? Passa a valer a partir de hoje em Portugal as novas regras para restringir os direitos de estrangeiros no país. É claro que isso pode atingir os brasileiros. A chamada Lei dos Estrangeiros impõe restrições à concessão de visto de trabalho que estará disponível somente para profissionais com elevadas qualificações. O governo ainda vai definir quem se enquadra nesses termos. Uma outra questão importante é a necessidade de estrangeiros terem um diploma reconhecido em solo português. Além disso, a lei coloca também fim à chance de brasileiros e cidadãos de outras nações, de países, pelo menos, da comunidade de países da língua portuguesa, pedirem o direito à residência quando já estão em Portugal. O turismo, por exemplo, vou falar, vai turistar e eu quero pedir, pelo menos a cidadania, bom, isso vai ficar restrito. Outro detalhe é a limitação às os reagrupamentos familiares, ou seja, alguns casais terão de permanecer separados durante 2 anos. É o caso daqueles que não têm filhos. Já os casais com filhos menores de idade podem continuar fazendo a solicitação de maneira imediata. Bom, gente, para a gente entender principalmente nessas mudanças na lei, a gente conversa agora com a Aline Fortuna, que é advogada especialista em direito internacional. Doutora, muito bom dia, uma excelente quinta-feira para você. Bom dia, Cassius. É um prazer falar aqui com vocês, falando sobre um anúncio tão atual, um anúncio do governo português que aconteceu ontem. Doutor, inclusive o que chama bastante atenção, a gente sabe que há uma comunidade gigantesca de brasileiros em Portugal e se essa nova legislação de imigração deve atingir muito ou pouco, deve ter um impacto de forma imediata na vida dos brasileiros lá? Hoje, Portugal tem 32% de imigrantes brasileiros que residem legalmente em Portugal. Então, estamos falando de número significativo. A maior parte de imigrantes em Portugal hoje são brasileiros. E sim, essa medida acaba afetando o brasileiro, apesar do governo português falar que não, mas afeta diretamente sim os brasileiros também. Doutora, já que a gente tem essa representatividade tão grande, mais de 30% da comunidade internacional morando lá em Portugal, isso também deve ter reflexos em outros aspectos. Aí, enfim, na questão da economia do país, enfim, em outras jurisprudências. Enfim, eu gostaria que a senhora comentasse também esse impacto e, é claro, o que isso pode trazer também para o governo português em relação também a essas restrições. Hoje em dia, a gente vê uma movimentação mundial. Não estamos falando apenas de Portugal, estamos falando de Estados Unidos, Itália, Espanha, sobre a questão de proibição, porque eles querem, sim, os imigrantes. Porém, eles querem os imigrantes legalmente e que tenham profissões altamente qualificadas. Então, a questão toda é essa. Então, ontem o governo português anunciou essa medida que a partir de hoje não poderá ser dado andamento a nenhum tipo de visto, exceto o visto de trabalho para profissionais legalmente qualificados. Estamos falando que os consulados estão impedidos, ou seja, hoje em dia você só poderá residir em Portugal se você tiver a sua cidadania portuguesa ou se você der entrada no visto de trabalho de profissões altamente qualificadas. Doutora, a senhora poderia pontuar alguns pontos sobre esse decreto que limita os vistos? A gente trouxe ali alguns exemplos da questão de casais, tem gente que tem filho, não tem filho, a pessoa que tem uma qualificação melhor, isso pode facilitar. Quem não tem um diploma praticamente vai dificultar esse processo e também se há risco de deportação em relação a essas novas leis. Há muito risco de deportação, sim, porque quem não estiver enquadrado na nova lei emitida ontem vai ser deportado. Isso a gente já tem acompanhado até desde o começo do ano. O ano passado teve muita questão de brasileiros nas embaixadas de Portugal porque estavam ilegais. E isso, como você bem falou no começo da entrevista, impede, porque quem poderá ir para Portugal legalmente é a pessoa que vai ter esse visto de trabalho. Estão impedidos também o reagrupamento familiar. Por que estão fazendo isso? É com base que Portugal diz que quer gerir os recursos públicos e garantir segurança e equidade. Ou seja, a pessoa que tem o cargo altamente qualificado e obteve esse visto poderá ir para Portugal. Porém, a sua família já não pode mais, tendo em vista que também ontem foi anunciado a limitação ao regrupamento familiar. Ou seja, primeiro vai esse profissional
que teve o visto aprovado, e após 2 anos, após ele estar totalmente inserido na sociedade portuguesa, que poderão levar os demais familiares. Doutora, qual seria a recomendação para os brasileiros que querem obter, né, o visto, né, de forma legal e, é claro, diante dessas mudanças na lei? A recomendação é que você compareça ao consulado. Se você tem essa qualificação. E o que seria essa alta qualificação? São pessoas com diplomas em níveis superiores, cursos específicos, área de saúde, engenheiro, técnicos de tecnologia. Então, toda essa questão, se você tem esse diploma e tem interesse de ir para Portugal, não vá, porque antigamente era possível você ir a turismo e depois transmudar o seu visto para o visto de trabalho. Hoje não é mais possível, você só pode ir para Portugal, se tem a intenção de residir, com autorização emitida pelo consulado do local que você reside. Então, junte a documentação de toda a sua qualificação, obtenha o visto e assim você poderá residir legalmente em Portugal. Perfeito, doutora. Muito obrigado pela sua participação, para a gente entender como é que era, como é que fica agora, é claro, todas essas dificuldades e as mudanças na legislação lá de Portugal em relação, né, aos estrangeiros. Uma boa quinta-feira para a senhora. Boa quinta-feira, obrigada. A gente que agradece.